Graças do nosso Senhor Jesus, nós estamos aqui depois de um dia que nós pudemos vencer com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação, superando todos os obstáculos que nós tivemos ao longo dessa nossa existência do dia de hoje, para podermos vir aqui nos congraçar na presença do nosso Mestre querido. É assim que nós queremos então pedir que todos sentem confortavelmente, que procurem assim o relaxamento dessa nossa porção material, que vão acalmando os seus corações, tranquilizando as suas mentes, respirando profundamente, soltando o ar bem devagar, para podermos ir nos harmonizando com a graça da companhia do Evangelho de nosso Senhor Jesus no dia de hoje. E assim podermos cumprimentar o mentor espiritual desta casa, Fraternidade Espírita Amor e Luz, podemos reconhecer a presença do nosso mentor individual, esse anjo da guarda, Espírito de infinita luz, designado para nos amparar, para nos acompanhar nesse momento encarnatório, reconhecendo a companhia desse nosso amigo, que nos inspira sempre boas coisas, boas decisões, boas ideias, como se nós estivéssemos assim num longo abraço nesse momento. Vamos agradecendo em louvor a toda a espiritualidade benfazeja, por mais uma vez ter se comprometido conosco de vir aqui fazer a limpeza deste ambiente, promover o amparo de todas as divisas desta casa, a segurança para que nós pudéssemos estar aqui, sãos e salvos, preparados para ouvirmos e estudarmos o Evangelho bendito. Então, assim, nós queremos ir ao encontro da nossa mãezinha querida, para podermos nos demorar neste abraço refazejo com ela, podermos nos refestelar no amor infinito que ela tem por nós, recebendo em seu colo de amor, de luz, para nos dar toda a segurança, o amparo e a proteção. E assim reconhecermos a presença do nosso Mestre amado aqui entre nós. Porque onde dois ou mais estiverem reunidos, eu lá estarei. Foi o que disse o nosso Mestre Jesus. Então é assim que nós queremos reconhecê-lo aqui, nesse momento do dia de hoje, entrando por esta porta, caminhando por este corredor e nos fazendo companhia, para irmos até o Pai da vida, Pai de tudo e de todos, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos e guarde-nos de todos os males, pois são teus o poder, a glória e a luz para todos sempre. Graças a Deus. Olá mais uma vez, é para mim uma alegria renovada podermos estar aqui juntos para olharmos para o Evangelho de Jesus e buscarmos a sua profundidade, a sua aplicação nos nossos dias. E hoje com um tema bem sugestivo que nos acompanha ao longo da nossa existência, que é esse tema relacionado com os falsos cristos e falsos profetas, que se encontra no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo.
E quando eu digo que é um tema que nos acompanha, é um tema que está sempre conosco, eu quero fazer uma referência muito especial a todos os nossos desafios do dia. Porque nós estamos a todo momento sendo provocados a compreender alguma coisa, a promover determinadas atitudes e a prosseguir na nossa caminhada encarnatória de acordo com esses estímulos que nós recebemos aqui na condição de encarnados. E no Evangelho de Lucas, nós vamos entender um pouco melhor o que significa isso, quando ele nos diz que reconhece-se a árvore pelo seu fruto. Então isso diz respeito ao nosso olhar de julgamento, ao nosso critério de análise, ao nosso juízo de valor sobre as coisas. Quando nós vamos reconhecer a árvore pelos frutos, isso significa que nós temos essa capacidade de olharmos para o nosso entorno e analisarmos as circunstâncias que habitam diante de nós. Então, isso se aplica àquelas pessoas com quem nós temos o relacionamento. Essas pessoas que estão a caminho conosco da progressão espiritual. Elas não são melhores e nem piores do que nós. Cada um de nós está no seu momento individual, específico, daquele crescimento ordenado pelo qual nós estamos passando, nós estamos vivendo. Então, como eu estava dizendo, esse juízo crítico, esse juízo de valor, é mais ou menos assim como acontece com o magistrado, o juiz de direito lá na justiça. As partes vão até ele, apresentam cada uma delas, os seus argumentos, as suas provas, dizem quais são as suas razões para o magistrado, e ele observa tudo aquilo para poder proferir o quê? Uma decisão. Para colocar em prática o seu juízo de compreensão sobre aquela situação, sobre aquela coisa. E assim todos nós somos dotados, cada um de nós, dessa importante capacidade de olharmos para o mundo, de olharmos as coisas para fora de nós e observarmos quais são os frutos que as pessoas têm a nos oferecer. E é assim que nós nos encontramos nesse momento, com essa oportunidade de entendermos o que são os falsos profetas e os falsos cristos. Porque esses são espíritos menos esclarecidos, e isso não se aplica somente aos espíritos, É também contradisso nos seres humanos encarnados. Essas pessoas nos provocam a determinadas atitudes, elas nos induzem a determinados comportamentos, porque nós estamos acreditando no que elas dizem, naquilo que elas preconizam, que elas defendem, sem que nós possamos colocar tudo isso numa balança capaz de julgar a nosso próprio critério, a nosso próprio juízo, se aquilo tem ou não consonância com o que há de bom, com o que há de justo, com o que constrói, com o que é verdade e pleno. Então, assim, nós vamos até as instruções dos Espíritos de Erasto, que nos esclarece que nós devemos estar atentos aos falsos profetas, aqui sim, tanto os dos mundos encarnados, como aqueles que estão desencarnados entre nós. E é muito fácil identificar quem são eles, porque os verdadeiros se revelam por seus atos. Eles são descobertos, são adivinhados, A sua importância é que surge, Ela se revela diante de nossos olhos. Ao passo que os falsos profetas são aqueles que se atribuem a eles próprios a condição de enviados de Deus. E não é assim que o Cristo age.
Não é assim que o Cristo se diz, que o Cristo se mostra. Muito pelo contrário, o Cristo é o maior exemplo de humildade que já habitou em todos os tempos dos tempos diante de nós. Então nós vamos concluindo que o primeiro, o profeta verdadeiro, ele é humilde e modesto. E os segundos são orgulhosos e cheios de si. São os todos poderosos. Você imagina os todos conhecedores de tudo. Então, pela árvore se conhece os frutos, nesse olhar criterioso que nós precisamos fazer a respeito de todas as pessoas que estão a caminho conosco. Ah, Marcelo, mas por que é que Deus permite que o mal se dissemine? Por que é que Deus permite, no alto da sua infinita bondade, que nós estejamos assim no relacionamento direto com essas pessoas que querem nos induzir ao erro, com os falsos profetas? Então existe o mal sem o controle de Deus? Não, absolutamente não. Deus está no controle de tudo, de rigorosamente tudo que acontece conosco, ao ponto de Ele permitir que o mal exista para nos possibilitar vencermos o mal, para nos possibilitar a prova capaz de nos fazer vitoriosos na superação dessa dificuldade. E no Livro dos Espíritos, na pergunta de número 466, nós vamos entender bem isso que eu estou dizendo. Porque assim conversa o Kardec com a espiritualidade. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Olhem só que pergunta interessante de Kardec. Ao que a espiritualidade responde: os espíritos imperfeitos são instrumentos que Deus propõe para vos pordes à prova, para testar a vossa fé e a constância dos homens na prática do bem. Então nós estamos recebendo este estímulo, gente. Nós estamos a todo momento tendo a oportunidade, de cruzarmos, de esbarrarmos com os falsos profetas, aqueles que querem nos induzir ao erro e ao mal, para que nós sejamos testados a todo momento. E a nossa capacidade de observação. Porque vocês se lembram que eu comecei falando sobre o nosso critério de valor, o nosso juízo de observação. É assim que nós precisamos nos proteger. Através do nosso critério, dessa nossa capacidade de observar. E o mais importante, os falsos profetas, eles não estão nos influenciando somente no âmbito da religiosidade, como nos lembra Arthur Valadares. Eles nos influenciam no âmbito de qualquer tema, como o da ciência, o da espiritualidade, ou da política. E a todo momento nós vimos sendo testados por isso. E nós podemos reconhecer esses espíritos inquinados de uma situação maléfica pelo teor da propagação de suas ideias. Porque nós podemos identificar entre essas ideias aquilo que não corresponde à verdade, aquilo que não é certo, que não é digno da origem, que é alterada para provocar, notícia alterada, para provocar em nós comportamentos equivocados, nos influenciando ao desamor, à prática da reclusão, do orgulho, ao passo que o Evangelho nos provoca outros sentimentos e nos convida a outras atitudes, como a do amor infinito em relação ao próximo, a da propagação da fé, da crença,
da certeza do melhor por vir. Então, aqueles que nos incitam a essa vivência desequilibrada, nos provocam a uma série de coisas, como a luxúria, as paixões desmedidas e por aí vai. Para nós termos uma ideia de como isso funciona, eu tenho certeza que todos nós aqui participamos de grupos de WhatsApp, não é mesmo? Praticamente toda a humanidade hoje tem acesso às mídias sociais. E não sou só eu. E lá nas mídias sociais, a velocidade de comunicação entre as pessoas é uma coisa desmedida. Então a gente olha lá nos grupos de WhatsApp, né, naquelas conversas, que as notícias vão sendo repetidas, né, e repetidas, e coladas e enviadas de uma forma tal que a gente não consegue nem terminar de ouvir, terminar de observar o que está escrito, terminar de assistir, para a gente poder fazer aquele juízo de valor que eu me referi desde o início. Mas a gente pega, copia e cola. Não é assim? Assim nós devemos tomar muito cuidado, porque nós podemos estar sendo os propagadores da má informação, das inverdades e das impurezas. Nós podemos estar sendo os agentes condutores do mal. E é assim com a influência espiritual. O livro dos Espíritos nos ensina que os Espíritos são capazes de nos influenciar muito. E completa Kardec a tal ponto que são eles que nos dirigem. Olhem só a gravidade disso. São eles que nos dirigem. Só que nós recebemos o estímulo, não é mesmo? Nós não somos provocados a agir. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer aquele critério de observação importante. Ora, o que eu estou fazendo aqui com essa notícia? Né? Que bem que eu posso promover para o meu semelhante como divulgador disso que eu estou vendo, disso que eu estou assistindo. Se é algo que preconiza, que defende, que mostra a violência, qual é a importância de eu divulgar isso, de eu repetir isso para os meus conhecidos, os meus contatos, né, lá no YouTube, no Facebook, coisa que o valha? E assim vai numa velocidade de comunicação que foge ao nosso controle. Então, observem só o tamanho de nossa responsabilidade diante do fato de nós estarmos, talvez sendo nós, os divulgadores das más tendências. Então, o que nós devemos fazer? Só olhar o semelhante? Nós devemos só observar o argueiro no olho do outro e não a trave no nosso? Não. Nós devemos também nos passar a limpo, para olharmos para as nossas atitudes, nos colocarmos assim numa situação de nos separarmos um pouquinho da nossa existência para nos olharmos por cima, como se fôssemos um drone assim, assistindo às cenas do nosso dia, onde o ator principal somos nós mesmos, para que nós possamos nos julgar e analisar nas nossas tendências, nos nossos comportamentos, o que é que nós podemos fazer para sermos melhores do que hoje, melhores do que o ontem. Então, esse olhar interior que nós devemos ter é fundamental para que a gente não julgue apenas o outro por sua aparência e pelas coisas que eles têm feito para nós. Ainda o irmão Arthur Valadares, que eu colhi as informações para poder estarmos aqui hoje, nos revela uma pesquisa recente realizada pela USP, Universidade de São Paulo, que é característico daquela expressão inglesa que diz fake news, né? As notícias falsas. Estudos recentes da USP afirmam que mais de 12 milhões de brasileiros
compartilham inadvertidamente falsas notícias nas mídias sociais. Então, gente, nós estamos numa velocidade de divulgação do que é errado que foge ao nosso controle. E repete ele que o MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, revela que as notícias falsas têm mais eco, ela tem mais aplicação, ela reverbera mais do que as notícias verdadeiras. Por quê? Porque o ruim, o que é espetaculoso, nos atrai. E o que é verdadeiro e bom, às vezes não provoca o mesmo sentimento. Então, gente, para a gente poder finalizar esse nosso encontro com uma atitude positiva que nós todos devemos ter, uma atitude de mudança de comportamento em cada um de nós, eu gostaria de convidar todos para observarmos as recomendações de Sócrates, que nos diz que as coisas devem passar por nós através de 3 crivos. 3 crivos, não vamos nos esquecer. Antes de nós falarmos alguma coisa, de nós divulgarmos alguma coisa, o primeiro crivo: é verdade? É verdade o que eu vou dizer? Eu tenho certeza de que aquilo que eu vou divulgar é verdade? Segundo crivo: é bom? Vai fazer bem para as pessoas? Vai disseminar o amor e a caridade perante os seres humanos? E o terceiro crivo: é útil para alguma coisa? Vai construir algo de positivo? Então, diante dessas 3 características para a gente identificar o que é importante nas nossas vidas, é que nós precisamos sair daqui comprometidos. Cada um de nós guardando em seus corações esse compromisso individual de nós termos essa atitude de passarmos pelos 3 crivos de Sócrates, para que nós tenhamos dias melhores, gente, porque isso não depende apenas do nosso semelhante, depende fundamentalmente de cada um de nós. Nós somos senhores das nossas situações. Deus nos deu o livre-arbítrio, né, que é uma das maiores capacidades que a gente tem, para que a gente escolha: eu quero ser feliz ou eu quero ser triste? Eu quero ser infeliz. O que é que nós queremos? Não é mesmo? Então vamos sair daqui com o propósito de mudarmos os nossos dias para melhor, de modificarmos essa estrutura da sociedade segundo as nossas ações. Tá bom? É assim que nós queremos, então, agradecer imensamente por essa oportunidade que nós tivemos de estarmos aqui reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, rogando a Ele que caminhe conosco nessa proteção, nesse amparo, na alegria de estarmos todos juntos neste propósito infinito de divulgação do amor maior e da caridade, que são os objetivos principais do Cristo e que Ele confia a cada um de nós, os propensos discípulos de Jesus, porque nós somos seguidores do Cristo. Então vamos em paz, que a paz nos acompanhe, a paz do nosso Mestre, ela esteja presente em nossos lares, que tenhamos dias melhores pela frente, mas sobretudo comportamentos melhores também, e que possamos voltar aqui na próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir, para podermos nos aprofundar ainda mais no estudo do Evangelho Bendito. Graças a Deus, muito obrigado a todos.